Irmãos, boa noite mais uma vez. Vamos então para o estudo dessa noite. Vamos lá para Atos 15, verso 36. Então, Atos 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo texto bíblico, ó Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor preservou a Tua palavra, e clamamos que o Senhor abençoe esse momento de estudo. Abençoe todos nós que estamos aqui no templo e os irmãos que estão acompanhando em casa. Em nome de Jesus, amém. Então vamos terminar no capítulo 15, só que você, olhando aí acima do verso 36, tem um subtítulo, não tem? Na sua Bíblia, o que está escrito aí? A segunda viagem missionária. Então, eu ia acabar o capítulo 15 e ia estudar um capítulo de Apocalipse, só para a gente estudar um pouquinho, né? Mas, aí eu vou preferir acabar a segunda viagem primeiro, tá bom? Então a gente vai estudar, além de hoje, os capítulos 16 e 17, tá? Aí, eu acho que é isso. Tá, aí a gente dá uma paradinha para a gente estudar, acho que o capítulo 18 também, hein? Deixa eu ver. Depois eu dou uma olhadinha direito. Isso, mas pelo menos 16 e 17, para a gente estudar um pouco da segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, ela, né, o texto da segunda viagem missionária, ele começa falando para nós sobre Paulo e Barnabé, conversando, né, sobre os irmãos. Então o verso 36 diz assim: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Se nós lembrarmos, esses irmãos de quem eles estão falando, tem duas coisas que são importantes. A primeira delas é que a gente sabe como esses irmãos estavam, no sentido de que a carta aos Gálatas foi escrita para eles, foi escrita para esses irmãos da primeira viagem missionária. Então, aquele foi um grupo que Paulo se preocupou muito. E é assim, irmãos, se Gálatas não foi a primeira carta, né, ela foi a segunda. Porque a discussão é entre Gálatas e 1 aos Tessalonicenses. Já falei isso para os irmãos, né? A gente não sabe direito. Eu gostaria que fosse Gálatas a primeira, mas é só uma preferência, tá? Então, foi escrito para aqueles irmãos. Então, irmãos, a gente sabe da preocupação de Paulo com aquele grupo. Aquele foi o primeiro grupo de pessoas. E o grupo mais influenciado por aqueles que a gente está chamando nesse estudo bíblico aqui de judaizantes. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. A segunda coisa é que Paulo está falando aqui, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, não é? Só que você lembra do capítulo 14? Depois do apedrejamento de Paulo, aí fala assim no verso 20, mas rodeando os discípulos, depois do apedrejamento, tá? Que aconteceu lá em Icônio, levantou-se e entrou na cidade,
e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Está vendo? Ele saiu, ele foi para Derbe. Então, a primeira viagem missionária está ali na Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, o que eles fizeram? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E o que eles fizeram? Olha lá, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhe por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aí, irmãos, depois que eles estiveram ali, passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, o que esses irmãos fizeram? Foram lá, mais uma vez, qual é a ideia deles, né? A ideia deles é ir lá, mais uma vez, para poder ver como os irmãos estavam. Isso é uma coisa boa ou ruim? É ótima, não é? Porque o mais experiente ensina aquele que é menos experiente. Aquele que tem necessidade, recebe a visita e fica contente. Por isso, irmãos, que é importante a gente lembrar que temos 2 igrejas sem pastor, que estão longe da gente. Ervalha e Conceição do Boninal. São igrejas firmes. Eu vou dizer, Conceição do Boninal é uma igreja de muitos anos. Então, mas Ervalha é uma igreja mais jovem. Não, são firmes? São. Tem gente lá? Tem. Mas pode acontecer. O pastor Viana sabe que de vez em quando a gente ouve uma ou outra coisa, que se os fiéis não se levantam, certo? É assim que tem que acontecer. Então, isso aqui é uma coisa muito boa. Eles queriam voltar. Mas aí, irmãos, a segunda viagem missionária tem alguns percalços. Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, no verso 37. Tá, então olha só. Quem é João, chamado Marcos, para Barnabé? Então vamos lá, não é apenas um irmão em Cristo. Então vamos lá para Colossenses 4. Colossenses 4, a Bíblia diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Não está escrito isso aí? Se não tiver escrito sobrinho, está escrito primo, que é a palavra que está lá mesmo. Aí, depois o pastor Viana dá uma olhadinha para nós aí, porque a trinitariana não mudou, porque pelo que eu vi, todas as traduções usam sobrinho. Usa primo. E, tecnicamente, pelo que eu li, tá? Pelo que eu li, tecnicamente, é um primo mesmo. A palavra utilizada é para primo. Aí deve ter uma explicação, porque a trinitariana está trazendo para nós aí, sobrinho, tá bom? Mas pelo que eu li, eu não leio no grego. Então, olha só. Aconteceu alguma coisa, e Barnabé, lá no capítulo 15, verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Então agora vamos lembrar, volta para cá para o capítulo 13. Quando Barnabé e Saulo, eles são enviados, lá no verso 13, do capítulo 13, acima do verso 13, está escrito assim na minha Bíblia, pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, não está? Na sua Bíblia está escrito isso também? Que Paulo vai pregar nessa cidade aí, Antioquia da Psídia? Está escrito? Isso. E partindo de Pafos, está vendo? Verso 13. Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João,
apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Irmãos, nós não sabemos o que aconteceu. A gente não sabe. Bom, Lucas não relata isso para a gente. Na verdade, Lucas fala pouco sobre isso aqui. O que importa para Lucas, na verdade, é que Paulo e Barnabé se separaram. Certo? É isso que importa. Porque a Bíblia diz assim no verso 39, lá do capítulo 15. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Certo? Pronto. A partir daí, a gente não sabe o que aconteceu. Muito bem. Estes irmãos, eles se separaram para sempre? Né? É uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente olha para o texto, a resposta é não. Como a gente sabe disso? Então, olha só. Então, primeiro, olha só. Vá para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Primeiro, esse versículo. Está vendo? Olha só o que diz o verso 6 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então, espera aí. Paulo está escrevendo uma carta a uma de suas igrejas e ele cita Barnabé. Então, espera aí. Pelo que a gente lê nesse texto aqui, Barnabé trabalhava ou não? Trabalhava, né, irmãos? Então, se Paulo está fazendo essa pergunta, é porque ele sabe dos negócios deste homem no ministério. Por que ele citaria alguém? Imagina, vamos, por favor, tá? Por que ele citaria um inimigo dele? Por que ele citaria alguém, por exemplo, que abandonou a fé? Não, ele está citando um amigo dele. É isso que ele está fazendo. Então agora vamos continuar. Lembra do texto que a gente estava? Colossenses 4, 10. Vamos ler até o final agora? Vamos lá? Colossenses, capítulo 4, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se for ter convosco, recebei-o. Está vendo? Opa, peraí. Parece que Paulo se reconciliou com esses irmãos. 2 Timóteo agora. 2 Timóteo, lá 4, tá bom? 11. Escrevendo a Timóteo, ele diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Com essas palavras, a gente não tem nenhuma dúvida de que este irmão, ele voltou ao convívio com Paulo. E esses homens, eles trabalharam juntos assim, mesmo que de forma paralela. Tá bom? Não, talvez não no mesmo lugar, mas juntos trabalharam pelo reino. É importante isso daí, a gente saber disso. Tá? E irmãos, se for verdade, né, que este Marcos escreveu o Evangelho, já pensou a importância de João Marcos em tudo o que ele participou? Já pensou a importância de João Marcos para Paulo? Por que Paulo o chama de tão útil assim? E olha só, Marcos, ele não foi um dos apóstolos, certo? Esse evangelho não foi escrito por um apóstolo, mas também é estudado e falado que Marcos aprendeu de Pedro, e ele escreve daquilo que ele aprende com Pedro. É uma coisa interessante. Vamos só imaginar que seja verdade isso daí.
Vamos só imaginar, porque a gente não tem no texto bíblico esse relato. Você já pensou esse homem sendo influenciado por Barnabé, Pedro e Paulo? Então, são homens, irmãos, que têm destaque na Bíblia. Não só Barnabé, Pedro e Paulo, mas João Marcos também. Então, agora vamos lá. Na verdade, o que aconteceu não importa. O que importa aqui no texto de Atos 15 é que eles se separam. Agora vamos lá. Vamos lá. Dá para ter alguma coisa boa nessa separação? O que você acha? Eu acho que sim. Eu vou falar. Eu acho que sim. Tem uma coisa boa. Adivinha o que eu acho? Quem consegue adivinhar o que eu acho? Que é bom. Você consegue enxergar alguma coisa de boa? Uma coisa boa aí, né? Numa separação? Barnabé e Paulo se separam. O que a gente tem agora? 2 equipes. A gente sabe que eles voltaram ao convívio. É para receber João Marcos. João Marcos é útil no ministério. Já pensou João Marcos sendo influenciado por Pedro para escrever o Evangelho? A gente já sabe dessas coisas. É claro que a gente fica triste com a contenda, mas eles são crentes, irmãos. Eles são crentes. E sabe o que crente faz quando briga? Perdoa. Sabe o que crente faz quando briga? Confessa pecado. Eu pequei contra você. Eu estava errado. E agora, a gente tem 2 equipes. A equipe que importa para Lucas, qual é? A sua própria. Porque daqui a pouco, ele não vai falar simplesmente Paulo e Barnabé. Não vai falar. Por exemplo, aqui, verso 40. E Paulo tendo escolhido a Silas. Não vai falar assim. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer no texto? Vocês vão perceber. Lucas vai começar a falar, e nós. E nós. E nós. E nós. Por quê? Porque ele está preocupado em escrever o texto da sua equipe. Aí, os outros irmãos continuaram o trabalho do Senhor. Então, vamos lá. Se algum irmão sair daqui, a gente vai ficar triste? Saiu, claro que a gente vai ficar. Mas, irmão, ele não é nosso servo. Se algum irmão chegar aqui, a gente vai ficar contente? Vai, só que tem que lembrar que ele saiu de algum lugar. Será que o pessoal de onde ele saiu vai ficar triste? Entendeu? Então, peraí. Quando a gente recebe com alegria. Então, quando a pessoa vai, irmãos, essa pessoa tem que ir na bênção também. E fazer a obra de Deus. E aí, no final de tudo, os propósitos do Senhor serão frustrados? Não vão, ser, Nada de Deus vai ser frustrado. Então, vamos deixar todo mundo trabalhar? Todo mundo? Então, vamos lá. O pastor Viana sabe disso daí. Uma pessoa estava preocupada. Queria falar com a igreja. Eu falei em nome da igreja. Posso falar o que eu falei? Está perdoado. Precisa vir aqui? Está perdoado. Quer ir? Pode ir. Vai confessar o pecado? Se for confessar o pecado, pode ir. Agora, vai edificar a igreja ao confessar o pecado? Falei para o pastor Viana isso aí. Já pensou? Faz 10 anos que eu da igreja, 5, 20, 3, 2, o irmão que chegou faz 1 ano não sabe quem é. Aí eu vou ter que explicar para ele o que aconteceu. Está perdoado, está tudo certo. A vida tem que continuar. E o reino? O reino tem que expandir. Que a gente, a gente é vanguarda. A gente não é retaguarda. A gente abre caminho, irmãos. Somos crentes. Então esses irmãos aqui estão abrindo o caminho.
Só que agora a gente tem duas frentes. Se Barnabé e Paulo são escolhidos pelo Espírito Santo, eles deixaram isso aí de ser escolhido agora, só não deram certo um com o outro, nessa questão. Só que a questão foi séria, ao ponto de Barnabé não abrir mão, e Paulo também não abrir mão. Agora, seria bom que eles abrissem mão? Poxa vida, a gente olha, eu e o pastor Viana, a gente quer um sempre abrir mão, aí eu tenho a minha esposa, eu e Manoninha, a gente quer abrir mão para continuar. Mas nesse caso aqui não deu para continuar. Agora, gente, nós somos maduros como crentes. A gente já viu isso acontecer aqui na igreja? Pessoas que estavam caminhando junto, deixaram de caminhar? As duas estão trabalhando para o reino, temos duas frentes então. Pronto, vamos pensar assim? Então tem uma coisa boa, tá? E a gente já, e como a gente tem o texto bíblico, a gente já sabe o que aconteceu. Eles voltaram ao convívio. Qual deve ser o nosso papel? Se acontecer conosco, a mesma coisa. E se não voltar a trabalhar junto, porque você não vê Barnabé e Paulo trabalhando juntos depois. Qual o problema? João Marcos foi restaurado? Com Barnabé? Já pensou se Barnabé tivesse abandonado João Marcos? Como Paulo queria que fizesse? Abandonado no sentido de não levar? Pronto, cada um foi para um lugar e a obra continuou. Muito bem. E aí, verso 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, agora vamos lá. Essa escolha de Paulo foi uma escolha muito interessante. Primeira coisa, quem Silas era mesmo? Lembra da semana passada? Quem era Silas? Lembra da semana passada? Vamos só lembrar então. Ó. A gente está lá com os irmãos, no Concílio de Jerusalém, né? E aí, a Bíblia olha para nós e faz assim, ó. Deixa eu ver, verso 25 do capítulo 15. A igreja falando com os irmãos gentios, tá? Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com nossos amados Barnabé e Paulo. Então, peraí, a igreja elegeu homens. Então, peraí, ótimo, vamos lá, irmãos, se a gente tivesse que eleger representantes nossos aqui, já pensou nisso? Pensa, vamos eleger representantes nossos. Nós iríamos eleger pessoas que fossem crentes há muito tempo, não é isso? Fiéis, que tivesse aqui, sendo experimentados aqui, para representar a igreja. Não pode enviar qualquer um. Tudo bem, é o nosso representante. Então, voltando para o texto. Verso 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Verso 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Então, primeira coisa, quem Paulo escolhe? Um jovem experimentado na igreja, capaz de expor a sua vida. Pronto, um líder na igreja de Jerusalém, um judeu líder. Só que este judeu também é um cidadão romano. Isso é bom ou ruim? É bom. Porque é o seguinte, você não tenha nenhuma dúvida. Paulo, ele tinha uma identidade romana. É que eu esqueci o nome, mas existia isso. Uma identidade romana. A gente vai ver que ele apanha. Ele apanha. Lembra? É lá em Filipos, que ele leva açoites. Ótimo. Você lembra que queriam mandar eles embora, e ele falou, não, daqui eu não saio. Você lembra por quê que ele falou, daqui eu não saio? Quem lembra?
então vamos deixar para ler então vamos deixar, isso, muito bem, é o que o pastor Viana falou assim, nós somos cidadãos romanos, eles apanharam, talvez porque estava sem identidade deles, porque não se bate no cidadão romano. Então, é importante esse homem estar na segunda viagem missionária também por esse motivo. Uma coisa boa que Paulo faz. Muito bom. Aí a Bíblia diz assim, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, veja, confirmando as igrejas. Então, lembra do verso 21, lá do capítulo 14, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos. E aqui ele está fazendo o quê? Confirmando as igrejas. Trabalho de um apóstolo. Trabalho daqueles que têm responsabilidade sobre outras igrejas. Quando a gente fala sobre Ervalha e Conceição do Boninal, eu e o pastor Viana, irmãos, a gente não tem essa autoridade que Paulo tem. Paulo é um apóstolo, e a gente, quando olha para as cartas de Paulo, a gente fala que Paulo escreveu as suas igrejas, sabe, nesse sentido. Ele está doutrinando e cuidando dos problemas daquelas igrejas. Os textos dizem assim, igrejas paulinas. A autoridade que ele tinha sobre as igrejas. Por exemplo, os anciãos e os diáconos, os presbíteros e os diáconos. Imagina, Paulo chegou. Paulo viu Cristo. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Paulo aprendeu de Cristo. Paulo está traduzindo para nós o Velho Testamento. Esses irmãos respeitam nesse nível esse homem. E eu e o pastor Viana, por exemplo, precisamos tomar cuidado, né, pastor Viana? Né? Tomar cuidado, porque muitas vezes o que os irmãos esperam da gente? Decisões. Então, assim, nós somos uma igreja independente. Ervalha é uma igreja independente e Conceição do Boninal também. E o que a gente faz? A gente apoia. A gente, por exemplo, quando a gente faz uma visita, não para confirmar a igreja. É que se eles precisarem da gente, a gente vai ajudar. Porque nós somos pastores estabelecidos aqui em Vila São José, temos cuidado aqui da igreja, querendo ou não, somos amigos lá. Mas esta autoridade que este homem tem, é uma autoridade diferente. Então, que Deus abençoe, para que a nossa igreja seja útil para as outras igrejas também, e a gente com bastante cuidado, no cuidado com eles. E Deus abençoe os irmãos. Aí na semana que vem a gente começa efetivamente a segunda viagem missionária. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoe, ó Senhor Deus, a todos nós, para que a gente possa compreender e aprender mais do Senhor. Também pedimos que o Senhor abençoe nosso retorno para casa, e que o Senhor também nos traga para a igreja na sexta-feira e nos cultos do domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e os irmãos de casa, um abraço.